Fala pessoal, daqui novamente, comentar um pouquinho sobre Brighton e Leicester, mais uma vitória do time do Brendan Rodgers, cada vez mais se consolidando como um time de G4. Hoje nem foi lá uma grande atuação do Leicester, talvez hoje tenha sido a pior atuação do Leicester, entre aspas, pior atuação do Leicester, desde que se consolidou como um time com estilo de jogo para ser muito competitivo na Premier League. Isso lá pela quarta, quinta rodada, o Leicester vem tendo uma sequência de ótimas atuações, de atuações bem seguras e geralmente vem sendo bem em seus jogos. A exceção foi justamente a derrota para o Liverpool. Eu não lembro de outro jogo que o Leicester perdeu desde a derrota para o Liverpool. E foi muito bem. Perdeu para o Manchester United também, só que eu acho que foi antes. Mas enfim, desde quando conseguiu estabelecer uma sequência de boas atuações e subir na tabela, e hoje já consolidado como um time de G4, afinal de contas está à frente do Manchester City, por exemplo. Então está pelo menos à frente de um... Aliás, é o vice-líder, na verdade, Está à frente do Manchester City e está à frente do Chelsea também, que vai jogar mais tarde. Mas enfim, hoje foi a atuação assim, de nível técnico mais baixo, desde que o Leicester conseguiu estabelecer essa bela sequência, não só de resultados, como também de atuações. O time é o mesmo de sempre, o Leicester no papel é um 4-1-4-1, como a escalação sempre mostra, mas o time nunca joga no 4-1-4-1. Ou é um 4-2-3-1, ou é um 4-3-3, dependendo do adversário. E isso na prática até faz algum sentido, porque se você tem um 4-3-3, até porque o Ndidi é um cara que, como eu sempre falo, ele é um cara que tem dificuldade de sair jogando com qualidade. Mas sempre quando ele pega a bola no meio campo, isso vem sendo mais lapidado com o passar das rodadas, sempre tem alguém próximo para receber. Seja o James Maddison pelo lado esquerdo, o Tielemans vendo pelo lado direito, ou os dois laterais. Então dificilmente você vê o Leicester perdendo bola na faixa, naquela região do campo, Dificilmente o Leicester perde bola ali, porque tem sempre algum jogador na condição de receber a bola, e assim, com condição de receber a bola e ter a capacidade de progredir. Isso que é muito interessante. Isso é uma aula, inclusive, para muitos times aqui no Brasil, O time do Brighton entrou com uma linha de 5, um 5-4-1, o Solly Martin novamente jogando como ala, Ele, quando joga com o Graham Potter, até vem jogando um pouco mais nos últimos jogos, mas vem jogando mais como ala. Ele não é exatamente um ala, ele é mais um atacante de lado, de velocidade. Até teve um crescimento relativo no segundo tempo, vou desenvolver isso eu acho um pouco com o passar do jogo. O jogo começa e tem os 15 primeiros minutos todos do Leicester. O Leicester encontrava dificuldade de progredir por dentro. O Leicester é um time que sabe criar jogadas por dentro, afinal de contas, tanto o Tielemans quanto o Maddison, quando jogam por aquele lado, aliás, por isso falam, por essa faixa de campo, eles conseguem produzir muito. Então é um time, por exemplo, que só depende de jogada de lado, por exemplo, de amplitude. Não, é um time que também sabe criar por dentro, seja com um passe mais longo em projeção para o Jamie Vardy, seja com a finalização de fora da área, mas o Leicester sabe bem ocupar as faixas do campo defensivo adversário, mas hoje a gente encontrava um pouco de dificuldade. Se no jogo contra o Manchester United o Andrés Pereira explorou o espaço nas costas dos volantes, naquele jogo até o Brighton sai no 4-4-2, então eram só Tropper e Dale Stephens para fazer essa proteção, e o Andrés Pereira se projetou muito bem. Hoje o Leicester não conseguia necessariamente encontrar esse espaço, até porque o Brighton marcava mais atrás. Então você tinha o Leicester que basicamente forçava jogadas pelo lado esquerdo, mas não conseguia necessariamente ser muito efetivo. Assim, tem duas chances nos primeiros 3 minutos, mas assim, com o passar do jogo, com os 15 minutos, o Chelsea consegue ter volume, mas não consegue necessariamente transformar em chances. Tem o desconforto da defesa do Brighton, o Leicester é mais presente, tecnicamente o melhor se impõe, mas não necessariamente cresce em chances. Você tem as jogadas principalmente com a dobradinha de Chilwell com o Harvey Barnes. Então você tem o Harvey Barnes buscando a jogada de centralização e o Ben Chilwell buscando aparecer mais ocupando o corredor. Então tinha um volume, mas não necessariamente chances. Entre os 15 e os 25 minutos, o Brighton tenta sair um pouquinho mais e até consegue, não necessariamente chances, mas consegue chegar próximo ao campo defensivo do Leicester, esticando as bolas pelo lado direito. E nesse sentido, o Aaron Moy foi muito importante. As jogadas começaram no lado direito, caindo no pé do Moy, que não é exatamente um cara para conseguir acelerar, e ele vem jogando de forma bem diferente do que ele jogava no Huddersfield, e vem jogando bem em vários jogos, não necessariamente mantendo uma sequência de boas atuações, mas ele vem jogando bem. Não é tão protagonista como era no Huddersfield, até como ele jogava inversamente como um segundo homem de meio campo, ou como meio campista pela direita. No Brighton ele não tem muito essa função de iniciar, ele é muito mais o cara que recebe a frente para tentar colocar os companheiros de frente em uma posição mais privilegiada para marcar. E hoje, principalmente nesse miolo de primeiro tempo, onde o Brighton tenta crescer um pouquinho mais, ele consegue fazer bem as inversões, explorando as subidas pelo lado esquerdo. O lado direito do Leicester foi muito pouco utilizado no primeiro tempo, aliás, praticamente o jogo inteiro, mas principalmente no primeiro tempo e em pedaço do segundo tempo, porque o Ricardo Pereira e o Ozzy Pérez,
se preocuparam prioritariamente, são geralmente o lado direito, o Leicester é muito utilizado, principalmente o Ricardo Pereira na saída de bola, né, em diversos momentos trabalhando por dentro também, sabe muito bem trabalhar por dentro, como também buscar a linha de fundo. Aí o Pérez também, em vez de regras, projetando também mais por dentro, não é exatamente o ponto, mas o lado direito é muito útil. Hoje eles se preocuparam mais em, em olhar as subidas, tanto do Trossard, né, que funcionava como um homem mais à frente pelo lado esquerdo, tanto do Solly Martins como do Dan Burn, né? Então as jogadas eram começadas pelo lado direito, invertidas e desembocavam no lado esquerdo para serem finalizadas. O Brighton não conseguia exatamente muita coisa, mas chegava. A partir dos 25, aliás, a partir dos 17 minutos, né, esse período em que o Brighton começa a crescer mais um pouquinho, o Leicester passa a tirar o James Maddison de próximo de Ndidi e posiciona ele mais ao lado. Aí você passa a ter umas triangulações um pouco mais bem feitas com Harvey Barnes, James Maddison e o Tio. Aí o Harvey Barnes até passa a ocupar um pouco mais aquela faixa central, nas costas dos meio-campistas. E algumas chances conseguem ser desenvolvidas com um pouco mais de qualidade. Nesse sentido, você até tem um crescimento do Leicester, né? O lado direito, como eu falei, muito pouco utilizado. Ricardo Pereira mais preocupado em conter os avanços dos homens de lado esquerdo do Brighton, mas o Leicester passa a conseguir criar um pouco mais de chances. Tem até algumas boas oportunidades, né? O primeiro tempo termina com o Leicester superior, por mais que não tenha conseguido fazer gols, como um todo no primeiro tempo, conseguiu incomodar bastante o Brighton, que resistiu bem defensivamente e vira e mexe conseguir escapar pelo lado direito para fazer as inversões. Foi um jogo com uma superioridade do Leicester, né, tanto técnica, talvez não de estratégia, né, porque o jogo no primeiro tempo termina 0-0, mas com o Leicester que não tinha necessariamente conseguido imprimir um grande volume de chances contra o Brighton. Tinha um volume de posse, grande maior parte do jogo, volume assim, de ocupação, mas não conseguia necessariamente converter isso em chances. E principalmente tem que explorar prioritariamente os lados, porque a faixa central, que em diversos momentos é muito importante para o Leicester, foi pouco utilizada. Isso vai ser um pouco mais utilizada, como eu falei, quando o Barnes passa a conseguir pegar algumas bolas naquela faixa central, mas sempre muito bem marcado pela zaga, né, pelo trio de zaga do Brighton. No segundo tempo, uma mudança de postura do Brighton, que a gente já tinha visto em jogos, por exemplo, contra o Newcastle e contra o Chelsea, que é mudar para duas linhas de 4, um 4-4-2, né, na teoria. Né, e o Solly Martins passa a se posicionar na linha de meias. Aí o time cresce bastante. Né, o Aaron Moy passa a jogar como esse meia pela direita, mas o time funciona muito mais, digamos assim, num 4-3-1-2, com o Moy com muita liberdade para circular à frente desse trio de meias, né, que não era bem um trio de meias, né, porque o Solly Martins jogava para ser lançado pelo lado esquerdo, então era, digamos aí, era um 4-4-2 com meia aberto pela direita, circulando muito mais por dentro do que de fato dando amplitude, que era exatamente a função do Moy. E o Brighton tem bons 15 minutos, né? O Brighton faz esse período bom de início do primeiro tempo, do segundo tempo, e consegue ter muito volume de jogo. De novo, né? Assim como o Leicester não necessariamente criou muita chance no primeiro tempo, o Brighton também, aliás, não criou praticamente nenhuma chance, mas tinha um volume, tinha um cômodo com o Leicester que tinha muita dificuldade de sair jogando. Você tinha agora o Trossard jogando mais próximo ao Maupay, você conseguia as tramas de velocidade. Novamente, jogadas iniciadas pelo lado direito com o Moy, né, que diversos momentos centralizado, então você dava o corredor com o Montoya, para serem desembocadas e diversos momentos também aceleradas pelo lado esquerdo, com o Solly Martins, com as subidas do Dan Burn, com o Trossard em diversos momentos centralizando, fazendo movimento da esquerda para dentro, o Maupay se projetando. Então você tinha um Brighton que se movimentava bem, que buscava enganar a marcação do Leicester, mas era barrado em uma dupla de zaga que funcionava muito bem, tanto o Johnny Evans com o Soyuncu defensivamente foram muito bem, que o Brighton não conseguia finalizar, mas o Leicester que tinha dificuldade de progredir nesse momento, e passou a explorar muito bem os contra-ataques. Se o Vardy vinha sendo muito apagado no primeiro tempo, porque o Brighton jogava mais fechado e mais encurralado no campo de defesa, então tinha pouco espaço para as projeções e velocidade, no segundo tempo com o Brighton mais presente no campo de ataque, você deu ao Vardy aquilo que ele mais gosta de fazer, que é ter o campo para correr com a bola. Ele faz isso numa vez, né? Ele já tinha feito isso no primeiro tempo, nos momentos finais, acaba não sendo gol, a jogada é mal definida. No segundo tempo, ele tem uma jogada dessa, o Ayoze Pérez acaba definindo mal, já na terceira chance que ele tem no jogo, no segundo tempo, ele acelera e na frente ninguém pega o Vardy, né? Lá temporada 15-16, toca a bola pro lado para Ayoze Pérez só completar e fazer 1-0 no momento onde o Leicester era inferior. O Leicester jogava mal nesse momento. Defensivamente era sólido, mas o Brighton conseguia ter mais volume, por mais que não conseguisse de fato criar muitas chances. E o jogo fica nessa toada. Um Brighton que preenche o meio campo, a entrada do Bissouma com a saída do Dale Stephens. Dale Stephens e da própria aqueceram muito no segundo tempo. Dale Stephens para recuperar a bola em diversos momentos, impedindo os avanços do Leicester. E o Davi próprio para dar o passe. O Davi próprio, para mim, é um jogadoraço. Assim. Eu acho ele um baita meio campista. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso,
Para quem acompanhava a carreira dele nos tempos do campeonato holandês, ele até merecia talvez coisa um pouco melhor. Com todo respeito ao Brighton, né? Um time, com todo respeito, assim, não é um time da maior qualidade técnica, que vai ter as maiores aspirações do campeonato. O Davi Prop é um jogador muito interessante, uma qualidade técnica do primeiro passe muito boa. E ele faz muito bem esse jogador nesse sentido. O Aaron Moy também cresce bastante no segundo tempo, jogando mais à frente, como meia de articulação mesmo, de criação, inversamente para colocar os atacantes na condição de marcar, bem diferente do que ele fazia no Huddersfield. Mas criação de chances de fato o Brighton não teve, né? Também porque o Leicester era muito seguro. E novamente umas jogadas dessas de velocidade, o Demarai Gray já tinha entrado no lugar do Harvey Barnes, tinha entrado o Praet também. O James Maddison passa a jogar um pouquinho mais aberto, o Vardy passa a ter muita liberdade de circulação e nesse sentido incomoda muito a defesa do Brighton, tanto em jogada de arrancada como também para tentar ganhar uma bola, permitir a ultrapassagem de um outro jogador. E numa bola que recebe o Demarai Gray por dentro, ele é derrubado dentro da área e o pênalti, né? Primeiro o Vardy, o Matt Ryan defende, o Matt Ryan hoje com ótima atuação também, defende o primeiro pênalti, James Maddison faz o gol é anulado pelo VAR por conta de invasão dentro da área, o Vardy cobra de novo o pênalti e a partir daí sai o gol, né, isso lá dos 82 minutos e depois disso o astral do Brighton baixa bastante, não consegue mais ser nem um pouco produtivo, o Leicester acaba conseguindo vencer até com certa tranquilidade no final, né? Então assim, o Brighton no segundo tempo está sendo bem a cara, o Graham Potter faz isso em diversos jogos, né? Que é entrar no segundo tempo, saindo do 3-4, do 3-5-1, né? Ou do 5-4-1, ou do 3-4-3, do 3-4-2-1, para uma linha de duas linhas de 4, né? Para um 4-4-2, né? Ele fez isso, por exemplo, no jogo contra o Newcastle, onde ele foi muito superior, foi uma baita partida do Brighton, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo veio mais igual. E no jogo contra o Chelsea, que não foi exatamente uma partidaça do Brighton, mas foi uma partida que um time pequeno o tempo todo tentou colocar a bola no chão para acalmar o jogo contra o time grande que era o Chelsea. E até ele chegou a ter um momento de mais posse de bola contra o Chelsea. No segundo tempo a estratégia foi exatamente essa. Contra as peças, né, o Azat passou jogando pelo lado direito e o Bong entra numa segunda linha. Né, hoje o Solly Martin foi adiantado para a linha pro meio pela esquerda, o Trossard jogando centralizado. Naquele jogo acho que até foi Maupay e Billy Murray, se eu não me engano. Tá? Então as peças eram diferentes, mas a toada é a mesma que funciona no time. Né? A escalação é tentar surpreender o adversário com duas linhas de 4 para tentar principalmente acelerar os jogos pelos lados. Né? Hoje até conseguiu fazer isso. Criação mesmo faltou, mas assim, o Brighton é um time que tem que tratar bastante o trabalho do Graham Potter, porque é um time muito bem treinado, é um time que sabe exatamente o que faz dentro de campo. E óbvio que é muito complicado você manter uma sequência de resultados na Premier League, porque o nível de exigência é muito maior. E o Brighton, tecnicamente, é um time abaixo de quase todos os times da Premier League, por exemplo, né? Mesmo se você comparar com os times piores, entre aspas, da Premier League, se a gente fala, por exemplo, sei lá, Newcastle. Mesmo o Newcastle tem um elenco melhor que o do Brighton. Mas enfim, hoje perdeu, mas não foi exatamente uma partida ruim. Dentro das suas propostas, o Brighton conseguiu executar até de forma interessante, mas em diversos momentos a qualidade técnica pesa, né? E o Leicester é um time que está jogando muita bola, conseguiu explorar muito bem os contra-ataques. Do lado do Leicester, hoje foi uma partida, na minha opinião, digna de time grande, em diversos momentos, que não precisa ser muito jogar tecnicamente bem o tempo todo, mas que jogando com inteligência, explorando, até parece um pouco contraditório, a qualidade técnica dos seus jogadores, e tendo, claro, a qualidade tática, de entrosamento, você consegue fornecer perigo e ganhar os jogos. O time grande diversamente ganha dessa forma. E hoje o Leicester, na minha opinião, foi uma vitória de time grande, entre aspas. Né? O Leicester é um grande time do campeonato inglês. É grande, talvez em questão de investimento se aproxime um pouco, mas de história não. Mas hoje a atuação foi do time grande. Quem não conhecesse talvez fosse pensar que o Leicester é um time tradicional e tal, porque foi uma atuação nesse sentido, assim, de muita inteligência, acima de tudo, em diversos momentos. Né? O trabalho do Ben Rodgers é sensacional até aqui. E é isso, né? Um dos grandes times da Premier League até aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.